vocês um sonho que finalmente se tornou realidade na minha vida. Uma salva de palmas, gente! Ali. Campeão da Moto 2. O troféu até que é bonito, um pouco. E meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então galera, hoje nós vamos falar da nossa retrospectiva de 2025, galera. Final do ano, hoje é o penúltimo dia, tô aqui gravando esse vídeo, mas hoje a gente vai falar de toda a nossa trajetória de 2025, né? Em partes, porque foram muitas coisas massa. Teve alguns pontos negativos também, mas faz parte da nossa vida. E hoje, galera, nesse vídeo, então, a gente vai tratar de todo o ano, de janeiro até hoje, que é o último dia. Então, deixa muito like e bora pro vídeo. Então, galera, eu tô aqui dentro do Ford Ka, porque esse aqui foi o pontapé inicial em janeiro. A gente começou o ano já lançando o vídeo do nosso carro novo. Ele não foi comprado em 2025, foi em 2024, mas foi ali no finalzinho do ano, então a papelada, a documentação, a gente deu entrada toda em janeiro, porque já estava todo mundo parando e tal. Então, quando a gente comprou o Ford Ka, era 2024, porém a gente lançou ele em 2025. Então, essa aqui foi a primeira conquista de 2025, foi o nosso Ford Ka Titanium 2019, tá o carro até hoje, já está um ano aí com a gente. Se tratando do Ford Ka, a gente utiliza ele praticamente todo dia, então é um carro muito bom, um carro que está 100% confiável aqui na família. E além disso, a gente fez muitas coisas legais com ele. A gente não trouxe tanto conteúdo do Ford Ka aqui no canal, até porque não tinha muito que a gente trazer, porque estava bem corrido, trabalho, enfim, tem várias situações aí que a gente tem que fazer e acaba não conseguindo trazer todo o conteúdo que o carro teria para oferecer. Mas se Deus quiser, em 2026 a gente vai estar com um projeto muito legal, a gente está com bastante vídeo planejado, então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, depois que o Ford Ka, a gente produziu alguns conteúdos com ele, a gente começou a fazer bastante trilha de moto, né? Porque a gente tinha CRF, o Lorenzo com a mini moto, e aqui no canal a gente também trouxe alguns vídeos aqui com a mini moto, porém, o Lorenzo é quem anda mais com ela. E como vocês sabem, né? A CRF ali foi bem promissora no ano de 2025 ali, né? A gente aproveitou bastante a CRF, a gente fez muita trilha. Se eu não me engano, eu acho que de quando eu peguei ela até quando, né, eu vendi, a gente fez, eu acho que uns 8 ou 9 encontros de trilheiro, a gente participou de um monte de eventos, foi bem legal. A gente andou aqui nas trilhas, nas nossas pistas. Então, até em meados de março, ali finalzinho de março, a gente aproveitou bastante com as motos e, né, fez bastante coisa legal. Então foi bem bacana essa parte aqui com a mini moto. Porém, a gente não comprou nada, a gente não fez nada demais além, né, de andar e aproveitar os nossos brinquedinhos aqui, né. E no início de abril, galera, foi uma parada que para mim foi um negócio bem forte, foi um mês marcante para mim, que foi quando a gente, né, teve o acidente, né, no treino.
a gente ia participar do primeiro campeonato de enduro e a gente estava treinando, eu e o Cid, e eu acabei sofrendo uma queda grave e acabei lesionando os nervos aqui, né, os tendões, e me preocupou bastante, porque isso uma semana antes da primeira etapa, e a gente estava já com toda a parte do planejamento, né, incluindo hospedagem, inscrições, gasolina, tava com tudo pronto, era só se jogar lá para Rio Rufino. Então assim, eu fiquei bem preocupado porque foi uma parada bem grave, mas foi bem complicado. Eu achei que eu até nem ia conseguir participar dessa etapa, fiquei bem desanimado. Porém, os meus amigos ali me incentivaram bastante, me deram uma moral, me deram uma força, e a gente, né, conseguiu colocar aquela cinta de compreensão e a gente conseguiu participar dessa primeira etapa, que para mim eu acho que foi uma das melhores etapas que eu fiz, porque foi uma etapa de superação. Eu estava machucado e foi onde eu consegui o meu primeiro troféu de terceiro colocado. Muitos vão dizer que, pô, mas terceiro não é ganhar, mas para mim, que estava lesionado no meio de, sei lá, acho que era 12 motos, né, na categoria Moto 3, para mim foi uma superação e para mim foi considerado como uma vitória. Porque, como vocês sabem, eu nem poderia estar andando segundo o médico. E eu peguei e fui lá correr e trouxe um resultado muito bacana. Pela primeira vez que eu estava correndo nessa modalidade, eu já havia corrido alguns anos atrás no Velocross, mas nem se compara uma coisa com a outra, é totalmente diferente. O percurso é bem maior, o tempo em cima da moto é bem maior. Então, tipo assim, tu não sabe onde tu tá andando, do contrário que na pista. Tu faz um treino antes e depois tu anda, então tu já sabes os lugares bons e ruins. Mas assim, foi uma etapa assim de superação para mim. Eu me senti um campeão naquele dia e foi bem emocionante. Tava a Cris junto comigo, os meus amigos lá, o Cleitinho, o Cid, né, com a nossa companhia lá. Foi muito legal, acredito que, né, de todas as etapas, eu acho que foi uma das etapas mais tops que a gente fez. E fiquei muito feliz com isso, né. E depois, né, dessa primeira etapa, aí veio, digamos que a segunda parte mais importante da minha vida. Foi ali no finalzinho de abril, comecinho de maio, que foi quando a gente comprou, né, a tão sonhada YZ 125 2 tempos. Uma moto que, para alguns, é uma moto comum, mas para muita gente, isso aqui é um sonho de consumo, ainda mais se tratando de uma moto desse tipo aqui, esse ano, nessas condições que ela se encontra. Também foi uma das motos que mais durou aqui no canal até hoje. Acredito que foi a que durou mais. Ela é a 230, né? E, cara, foi um sonho realizado. Essa moto aqui a gente fez um clipe massa, a gente focou bastante nela, trouxe muito conteúdo dessa moto. E junto com isso, já no mês seguinte ali, né, em maio e comecinho de junho ali, que as etapas sempre são no final do mês, né? A gente, com essa moto aqui, a primeira vez que eu andei oficialmente nela, sem nunca ter andado com uma moto 2 tempos desse nível. Quem sabe no meu canal, há muito tempos atrás aí, eu tive uma 250, mas nem se compara com essa moto aqui. E, cara, é uma moto totalmente diferente, é ciclística, freio motor, suspensão, é tudo totalmente diferente do que qualquer outra moto nacional. Então, eu fui correr com essa moto na etapa de Canelinha, que para mim foi uma das etapas também que foi muito massa, porque foi junto com o brasileiro de motocross, então tipo, tinha muita gente, muitos pilotos, então a adrenalina era muito maior. E eu consegui, galera, trazer o meu primeiro troféu de primeiro colocado, junto com a nova conquista, que foi a nossa YZ 125 2 tempos. Então para mim foi o segundo momento de 2025, assim, que foi uma conquista, uma realização para mim, que foi muito top. E até hoje a gente está aproveitando a nossa motoca aqui, né? Até hoje, meu orgulho de ter. E é isso aí. Na metade de junho, já com a YZ também, a gente conquistou mais um troféu de segundo colocado, com a YZ no enduro de regularidade, que é totalmente diferente desse campeonato que a gente estava andando. Era um enduro interno do nosso clube ali, o Tattoo Trail, né? Que eu me filiei, né? E nessa modalidade não queria dizer quem era o mais rápido, e sim quem era o mais regular. Então, tipo, são 3 especiais e as 3 especiais teriam que ser os tempos bem próximos. Aquele dia estava chovendo muito, estava muito liso, então eu fiz uma etapa bem tranquila para não cair nenhuma vez, não caí, graças a Deus, e consegui a segunda colocação. Só perdi para o Cid,
porque o Cid estava bem focado nesse dia, ele estava empolgado. E também a gente tinha trocado bastante dicas ali de como, né, fazer as curvas melhores com a moto e tal. Depois disso o Cid também evoluiu bastante, a gente começou a pilotar junto e tal, e foi bem bacana. E junto nessa época ali, em junho, comecinho de julho, foi quando a gente vendeu também a CRF 230. Foi a última vez que a gente viu a CRF no canal. Infelizmente a gente teve que vender, não tive muita opção, mas eu me arrependo muito de ter vendido essa moto. Se eu tivesse a oportunidade de poder ter ficado com ela, eu teria ficado, porque era uma moto muito boa. Galera, aí em julho foi onde começou os perrengues que muita gente viu aí no canal. A gente teve alguns problemas com a YZ e a gente fez uma corrida que acabou quebrando, a gente não sabia o porquê. E no fim das contas a gente teve que arcar com 2 pistões, né? Um dos pistões, na verdade, nem deu nada praticamente, né? O outro foi o que deu um pouquinho mais de prejuízo, porque a questão do superaquecimento. A gente achava que era falta de combustível, mas no final das contas não era falta de combustível e sim a bomba d'água, que estava faltando peça, galera. É isso mesmo que vocês ouviram, faltava peça. A engrenagem que faz a bomba girar em altas velocidades, em altas rotações, ela acabava parando de funcionar porque tinha uma folga dentro. Então, e acabou dando esses perrengues aí que acabaram prejudicando aqui a YZ. Para vocês terem uma noção, a gente acabou trocando 2 pistões, que custa mais ou menos R$ 1.300 cada um, a troco de nada. A troco de uma pecinha que custava R$15, que era uma arruela que estava faltando. Ainda com vários problemas aí que aconteceu com a moto, a gente conseguiu resolver e conseguiu, né, concluir os objetivos. Eu fui pela primeira vez de carona fazer um passeio, que eu acho que foi o encontro de trilheiros dos Papaléguas, acho que em São João Batista. Eu fui junto com o Cid quando ele comprou o TV dele. Cara, foi um dia surreal. A gente aproveitou assim de um jeito extremo, assim. Foi uma experiência totalmente diferente de tudo que eu já tinha passado na minha vida. E acabei me apaixonando por isso. Eu disse, cara, eu preciso ter um UTV, galera. Isso eu botei na minha cabeça e comecei a procurar e comecei a pesquisar. E acabou que nesse mesmo mês a gente conseguiu conquistar o nosso primeiro UTV, que foi um Can-Am Maverick X3 XRS 2019. A gente aproveitou bastante. Não consegui trazer muito conteúdo, porque como eu falei, ou a gente anda ou a gente grava, porque tem muitos eventos que o pessoal tem som, acaba dando direitos autorais, e o legal, né, trazer esse conteúdo para vocês é trazer um conteúdo sem música, um conteúdo, né, que dê para ouvir o ronco do motor, enfim, as peculiaridades, o barro, a terra voando. Então a gente não conseguiu trazer tanto conteúdo com o TV, mas a gente aproveitou pra caramba. Eu acho que eu fiquei com ele ali uns 5, 6 meses com ele, eu acho, se eu não me engano. Então a gente conseguiu fazer bastante trilhas, a gente fez passeio, a gente aproveitou muito o UTV. Então foi uma experiência assim incrível, um negócio muito massa. E acho que teria outro com certeza. É um esporte meio caro, vocês sabem que as peças não são nem um pouco baratas, mas a experiência e o prazer de tu dirigir isso é surreal. Depois que a gente aproveitou bastante o UTV, a gente entrou no mês de agosto, e no mês de agosto eu comprei 2 novas aquisições que faziam, né, foi questão assim de mês a mês a gente foi adquirindo alguma coisa, né? E em agosto eu comprei primeiro a GoPro Hero 11 Black, galera, que é a câmera que eu trouxe para vocês vários conteúdos ali daí para frente. Todos esses vídeos que eu trouxe de agosto para frente com a GoPro, a qualidade dos vídeos aumentou assim de uma forma estrondosa, galera, vocês não têm noção. Mas essa GoPro Hero 11 eu consegui mudar o nível do meu canal. A gente trabalhava em HD, os vídeos novos passaram a ser todos eles em 4K, então a qualidade do vídeo aumentou 100%. E além disso, eu fiz uma outra conquista junto com o UTV, que eu comprei mais exclusivamente por ter ela, mas para usar no UTV, que foi a JBL Boombox 3, galera. A gente colocou ela no UTV com o suporte que tem lá no UTV, né? E a gente ia para os rolês, tinha um som atrás e tal, por isso também que a gente não trouxe tanto vídeo com o UTV por conta, né, disso. A gente botava a caixa de som aqui, ia andando e escutando música, então a gente ia curtindo, né? Essas 2 conquistas aí foram as conquistas assim também bem tops, que foi na metade ali perto do final do ano já, praticamente. E a gente conseguiu fazer bastante conteúdo, né, com os 2 equipamentos assim em conjunto, né? Ainda em setembro, era o meu aniversário,
E como é que eu poderia comemorar meu aniversário? Fui viajar mais uma vez para Alagoas. Depois de 2 anos, a gente voltou, né, lá para Alagoas, não só para comemorar meu aniversário e também para viajar e tirar um tempo de sossego, também para visitar a família da Cris, ali a minha namorada, mas a gente já aproveitou, né, em conjunto com isso, para a gente poder aproveitar um pouco ali as férias e, né, o meu aniversário, que era nesse mês aí, né, de setembro. Então a gente aproveitou bastante essa viagem. Foram poucos dias em comparação a de 2022, que eu fiz a minha primeira viagem, mas foi muito legal, a gente aproveitou bastante, deu para fazer muita coisa legal. Um pouco mais para frente, eu acho que foi de setembro, a gente adquiriu a nossa carretinha para carregar o UTV para lá e para cá, porque primeiro eu comprei o UTV e depois fui atrás de uma carretinha para poder carregar ele para lá e para cá, né? A carretinha é bem top, uma carretinha trucada, meu, altas carretinha animal. E aí também foi uma conquista muito grande, porque vocês sabem que uma carretinha dessa ela chega a quase 20 mil, então é uma conquista, né? E em outubro, galera, em outubro foi uma parada que marcou, eu vou dizer, a minha vida financeira. Ali foi um salto assim, vamos colocar aqui, a minha vida era aqui e eu dei um salto mais ou menos aqui, tipo, eu ultrapassei os limites do que eu podia ter, né? E foi quando eu comprei a minha escavadeira, galera. Foi quando eu comprei a minha escavadeira, a minha John Deere, a 210 GLC. Alguns vão me perguntar por que não tem mais vídeo no canal dela. Como eu falei, eu tô com bastante vídeo programado, então eu tenho que intercalar entre escavadeira, UTV, moto, carro, final do ano, então tem muita coisa para gravar. Como vocês sabem, eu posto 2 vídeos por semana apenas, que é na segunda e na quarta. Depois, já chegando agora no mês de dezembro, teve a etapa final, né, do campeonato, que foi a etapa onde, para mim, eu fui campeão, porém a administração do evento falha, bastante irregular, não segue regulamento. Eu não vou citar o nome do evento, porque eles não merecem ter essa divulgação. É um evento, tipo, tirando os administradores do evento, é muito legal, eu curti demais a participação, porém não indico para ninguém em questão de quem quer participar para valer, porque eu participei de todas as etapas, fiz todos os trâmites para conseguir participar de tudo e fui injustamente, né, deixado de lado. Essa é a minha posição no caso, né? Mas enfim, fiquei vice-campeão do campeonato. Vou falar novamente que para mim eu fiquei campeão, porque participando da primeira machucado com a CRF, que não valeu, porque eu entendo, eu estava em outra categoria, né? Depois, quando eu comprei a YZ, eu fui para uma categoria superior, é diferente. Mas então, só ali eu já perdi uma etapa. Depois eu tive uma etapa que a moto quebrou e eu acabei não conseguindo correr. A penúltima etapa tive um problema no câmbio, ali no pé de marcha, que vocês viram aqui no canal. Tive uma queda também e me prejudicou, porém eu consegui ter um resultado assim excepcional com a moto. Foi sensacional, curti demais. Mas no fim deu vice por conta da administração do evento. Mas na minha contagem eu teria ficado campeão, mesmo com esses perrengues que a gente teve. Mas graças a Deus a moto está 100%, está transformada, essa moto está sensacional. A última corrida foi bem parecida com aquela que quebrou. E para vocês terem uma noção, eu aguentei a mão no limite e a moto está ali 100%. É animal essa moto ali. E agora, os últimos dias do ano, a gente vai entrar em 2026 com um planejamento muito legal. A gente vai tentar trazer muito conteúdo bacana para vocês. E eu espero que vocês tenham curtido essa trajetória de 2025. Espero que em 2026 a gente faça o dobro ou até mais do que a gente fez esse ano. E espero que todos que estão aqui me assistindo continuem me assistindo, tragam seus amigos para assistir também. E agradecer imensamente de coração a todos que me assistem. Desejar um Feliz Natal, que eu não consegui desejar para vocês. Desejar também agora um Feliz Ano Novo para todo mundo e que 2026 seja um ano próspero para todo mundo. Então, deixa muito like, se inscreve aí, é nóis, tamo junto e até 2026.